O número 83 está repetido lá no título. Não entendi. Não entendi, Carol. Sim, Arthur, eu tô ciente, tá bom? Não se preocupe, não, eu tô ciente. Hoje eu pedi a cabeça de alguém. Ou as aulas sobem, ou eu preciso da cabeça de alguém. Tá bom? Não, então beleza, obrigado por avisar. 83, 84, tá? Obrigado por avisar, Caroline e Sayonara. 3, 81, 83, 84 e 79, tá? Vou ajeitar lá no material de vocês quando acabar aqui a aula. Então, 84. Embora isso esteja logo em seguida, dá para entender que foi um erro material. Mas muito obrigado pelos embargos de declaração devidamente providos para retificar aqui o número da súmula e afastar o erro material do enunciado da aula, tá bom? Aqui, brincando de judicatura. Nessa aula de hoje, nós vamos sem efeito modificativo, né? É D sem efeito modificativo. Foi só para afastar aqui o erro material, onde se lê na decisão anterior 83 em duplicidade, leia-se 83, 84, sem efeitos infringentes. Aqui nós vamos ainda finalizar o estudo de 28,86, restou uma súmula para ver, porque nesse caso eu quando ministrei 28,86 fiquei tão empolgado que esqueci a última súmula de 28,86, que é 81, mas ela não modifica nada o que a gente aprendeu na aula passada sobre 28,86, então nesse caso a gente vai voltar a estudar a súmula 3, revisar a súmula 3 e nós vamos passear pela súmula 81. A gente vai ter súmula sobre ato administrativo, a gente vai ter súmula sobre paridade remuneratória e a gente vai ter uma importante súmula sobre mandado de segurança. Todas essas súmulas aqui são simples, são fáceis. Te adianto que são súmulas fáceis. Então a aula de hoje, em tese, resolverá as súmulas sem que você precise voltar a revisar esse conteúdo inúmeras vezes, né? Recomendo revisar os conteúdos que são bem mais complexos. 28,86, a súmula 81 vai ser uma súmula simples. Se você entendeu tudo que eu ministrei na aula passada sobre 28,86, eu vou lançar um curso temático só sobre 28,86, explicando a jurisprudência administrativa da AGU. Na verdade, eu vou lançar o curso com a aula de vocês que eu gravei sobre as súmulas 28,86 e essa parte final. Então, vamos lá. 28,86, ó. Então, a gente estudou a súmula 3. Vamos revisar. Estudamos na aula passada. Súmula 3. Não se recorrerá da decisão judicial. Então, aqui você tem uma súmula de caráter obrigatório aos membros da Advocacia Geral da União, mais especificamente essa súmula aqui é voltada para os advogados da União, porque o tema aqui é de defesa da União na qualidade de advogado da União, aqui não tem matéria fiscal e aqui a ação é contra a União, trata-se de servidores públicos civis e militares, federais, portanto. Não se recorrerá de decisão judicial. Se você é advogado da União e recorre dessa decisão contrariando a súmula 3, você responde por falta funcional. Não se recorrerá de decisão judicial que conceder reajuste de 28,86, já expliquei o que é isso na aula passada, sobre os vencimentos do servidor público civil em decorrência da Lei 8627 de 93, com a dedução dos percentuais concedidos ao servidor pela mesma lei a título de reposicionamento. Então lembrem-se muito bem que 28,86 é justamente aquele reajuste que foi concedido a alguns militares e depois foi estendido aos demais militares e estendido aos servidores civis, mas os servidores civis que pela mesma lei tiveram reposicionamento, era preciso compensar o reposicionamento com o índice de 28,86. Então, não se recorre nesse caso aqui, ó, dessa concessão dos 28,86, desde que efetivamente haja, no caso a caso de cada servidor, a dedução do que foi recebido pelo servidor a título de reposicionamento. Os recursos já interpostos contra decisões semelhantes serão objeto de pedidos de desistência. Então, ó, se você pega a decisão e recorre, você comete falta funcional, e quando você pega um recurso já interposto, ao invés de desistir do recurso, você insiste na matéria, por exemplo, apresentando embargos de declaração, você comete falta funcional. Então, quando você entrar na Advocacia Geral da União, esse curso de súmulas vai servir tanto para que você passe no concurso, quanto para que você regre aí a sua vida funcional, a fim de que você não cometa nenhuma falta funcional e não tenha lá que responder na corregedoria por ter atuado quando a Advocacia Geral da União disse que não deve atuar. Sayonara, o juiz ainda aplica multa em caso de eu atuar contrariamente à súmula da Advocacia Geral da União? Bom, vamos lá.
O juiz ele pode aplicar multa se ele averiguar, no caso, a litigância de má-fé. Me parece que um advogado público desinformado acerca de uma súmula da Advocacia Geral da União não comete má-fé processual a ponto de ser multado a tanto, né? Então o juiz aí vai indeferir o recurso, o juiz vai, nesse caso, indeferir a pretensão de resistência da União, a não ser que ele visualize, no caso, a atuação de má-fé. Ou seja, nesse caso, desrespeitar a súmula interna da casa não gera multa em processo judicial. O que gera multa em termos processuais é a atuação com a prática de má-fé processual, uma vez que a boa-fé processual é dever efetivamente de todo aquele que atua no feito. Mas um advogado público, por desinformação, muita coisa para fazer, pode acabar passando batido em uma súmula da Advocacia Geral da União e insistir no tema quando a própria casa disse que não era mais para fazer. Não é comum. Os advogados públicos, normalmente, eles têm o cuidado de se atualizar. E eu vou te dizer, quando existe uma súmula dizendo que não é para atuar, isso, de certa forma, é bom, porque aquele processo acaba morrendo. Se eu não preciso efetivamente atuar no feito, porque a própria Advocacia Geral da União entende que a pretensão deduzida em juízo não é mais viável à sua defesa, então é um recurso a menos que eu tenho que fazer. Eu reconheço a procedência do pedido, eu desisto do recurso, isso dá menos trabalho. Então é comum que a gente tenha o cuidado de aplicar as súmulas e as instruções normativas. E aí eu relembro aos senhores e senhoras que a súmula 3 da Advocacia Geral da União ela foi revogada em 2004, mas o mesmo assunto foi tratado em instrução normativa, a instrução normativa 3 de 2004. Então, enquanto súmula, a súmula 3 resta revogada. Então, se você pesquisar na consolidação das súmulas da Advocacia Geral da União, você vai perceber que existe lá a súmula 3 dada como revogada. Também vimos isso na aula passada. Agora, a mesma matéria foi tratada, nesse caso, na Instrução Normativa 3, de 19 de julho de 2004, e nessa instrução normativa, inclusive, nós vimos que, nessa instrução normativa, você tem o mesmo texto da súmula, mas você tem que ter o cuidado para, nesse caso, nos termos do normativo da Advocacia Geral da União, ter o cuidado de alegar matérias processuais de ordem pública, como, por exemplo, no caso, prescrição e decadência, nós vimos isso na aula passada. Então, nós temos a súmula 3 a título de revisão. Vamos para a súmula 81. Resta estudar ainda acerca de 28,86, a súmula 81, e ela faz todo o sentido. Perceba que existem dois comandos na súmula 3 que, nesse caso, persistem internamente enquanto Instrução Normativa 3 de 2004, que é o seguinte: eu não vou recorrer da decisão que concede os 28,86 se, nesse caso, o juiz tiver tido o cuidado de estabelecer aqui o desconto com o reposicionamento. Expliquei isso na aula passada. Então, se o servidor que tem direito aos 28,86 foi reposicionado, e, portanto, como reposicionado que foi, ele precisa descontar o reposicionamento do índice de 28,86, se o juiz não teve o cuidado de efetivamente estabelecer a dedução do reposicionamento, então eu preciso continuar insistindo com essa dedução. Eu não vou, nesse caso, enfrentar os 28,86, porque isso o servidor tem direito, mas eu vou continuar brigando acerca do desconto a título de reposicionamento. Então, são duas situações: a pretensão dos 28,86 devidamente concedida e, no que diz respeito ao reposicionamento, o reconhecimento da dedução decorrente do reposicionamento na decisão judicial. Então, se existir essas duas condições, eu não recorro da decisão judicial e eu desisto dos recursos interpostos. Cuidado que a Instrução Normativa 3 de 2004 exige que o advogado público alegue, ainda que isso aqui exista, matérias processuais de ordem pública, como, por exemplo, prescrição, decadência, incompetência absoluta do juízo e por aí vai. Muito bem. Resta estudar a súmula 81. Aí a súmula 81 diz o seguinte, não serão opostos embargos à execução para discutir a compensação do índice de 28,86 com reajustes já concedidos aos servidores públicos federais pelas leis 8.622 e 8.627, por violar a coisa julgada, se o título executivo não prever a possibilidade de compensação, ainda que genérica. Bom, aqui na súmula 81, é uma súmula, portanto, que existe aqui depois do último concurso da Advocacia Geral da União. Essa súmula, se cair nesse concurso, vai cair em grau de ineditismo, justamente porque é uma súmula posterior aos últimos concursos da advocacia pública. Ela diz o seguinte, não serão opostos embargos à execução. Então, aqui,
você já está, nesse caso, na linha de cumprimento de sentença. Na época que essa súmula foi publicada, a gente ainda falava em embargos à execução, que é, efetivamente, a resistência da Fazenda Pública às execuções que lhe eram movidas de título executivo judicial e extrajudicial. Hoje você tem, para as decisões judiciais, os títulos executivos judiciais, o cumprimento de sentença, e para os títulos executivos extrajudiciais você tem o peticionamento da execução, e aí, no cumprimento de sentença, a gente apresenta, enquanto Fazenda Pública, impugnação ao cumprimento, e no que diz respeito à execução, a gente apresenta ainda embargos à execução. Os embargos à execução existem, mas de título executivo extrajudicial. Então, tecnicamente falando, isso aqui não serão opostos hoje embargos à execução, não serão opostos impugnação ao cumprimento para discutir compensação do índice de 28,86, se isso aqui for aplicado na atualidade. Por quê? Vamos lá. Se eu já estou em sede de cumprimento, então significa dizer que eu tenho uma decisão judicial transitada em julgado que reconhece ao servidor o índice de 28,86. E pode acontecer que essa decisão judicial transitada em julgado não tenha tratado do reposicionamento, porque a gente viu na aula passada que, a título de 28,86, primeiro se reconheceu o direito ao índice, depois, num momento posterior, e existe aí um hiato entre uma coisa e outra, depois é que a gente conseguiu, na justiça, portanto, o reconhecimento da compensação do reposicionamento. Então, algumas decisões transitaram em julgado sem que houvesse, melhor dizendo, a possibilidade de compensação prevista no título executivo judicial. Então, se eu estou em sede de cumprimento, se eu estou em sede executiva, eu não vou, nos embargos à execução, apresentar matéria para, nesse caso, discutir a compensação, porque a compensação é mérito de conhecimento, não de execução. Então, assim, efetivamente, entendeu a Advocacia Geral da União com a súmula 81. Por quê? Nas decisões que reconheceram 28,86, que não fizeram previsão de reposicionamento e, portanto, compensação, a gente começou a apresentar, na época, embargos à execução para dizer, juiz, o título executivo prevê, nesse caso, os 28,86, mas a gente precisa aqui compensar o que esse servidor recebeu a título de reposicionamento. A jurisprudência se firmou no sentido de que esse argumento de compensar o reposicionamento é um argumento de mérito e não é um argumento material de cálculo formal que, nesse caso, possa ser levado a efeito nos embargos à execução ou na impugnação ao cumprimento de sentença. Por isso é que a súmula 81 da AGU diz o seguinte: se formou-se coisa julgada a partir de um título executivo judicial que prevê o direito aos 28,86, mas não toca na compensação decorrente do reposicionamento, então a gente não vai discutir isso na fase executiva. O campo, o ringue, o momento adequado para rediscutir o reposicionamento decorrente dos 28,86 é a ação de conhecimento, não o cumprimento, não a ação executiva, não a impugnação ao cumprimento de sentença, que na época era embargos à execução. Então restou estudar aqui a súmula 81, e o fundamento da súmula 81 é o respeito sagrado à coisa julgada, que é direito fundamental previsto na Constituição Federal, que nesse caso está estabelecido no princípio do devido processo legal e, mais que isso, no princípio da segurança jurídica. As decisões judiciais transitadas em julgado, desde que não submetidas efetivamente a medidas cautelares em ações rescisórias, elas possuem eficácia efetiva e, nesse caso, precisam ser cumpridas tanto pelo próprio Poder Judiciário quanto pela administração pública. E, no caso, nós não vamos, em respeito à coisa julgada, rediscutir o mérito da decisão judicial que formou coisa julgada, tanto formal quanto material, que reconheceu ao servidor o direito à pretensão do índice de 28,86 e que não tocou na questão da compensação a título de reposicionamento. Então, no começo dos 28,86, como reconhecimento à compensação pelo reposicionamento veio depois, algumas decisões transitadas em julgado faziam previsão tão somente aos 28,86, sem efetivamente tratar da compensação a título de reposicionamento. Então, as pessoas que ajuizaram os 28,86 na primeira leva, na crista da onda, elas tiveram a possibilidade de receber os 28,86 sem compensar o reposicionamento, porque isso a gente só podia ter discutido processualmente na fase executiva
Então, um detalhe aí, nesse caso processual, fez com que essas pessoas recebessem 2 vezes, ou seja, houve aqui, em razão do processo, um bis in idem, a União pagou, nesse caso, os 28,86, além daquilo que esse servidor recebeu a título de reposicionamento, que deveria, em tese, ter sido compensado, mas não foi na ação de conhecimento, porque há um hiato entre os 28,86 e o reconhecimento à compensação do reposicionamento. Professor, haveria possibilidade de aplicar alguma hipótese de relativização da coisa julgada nesses casos? A relativização da coisa julgada, ela acontece, Raul, muitas vezes quando há declaração de inconstitucionalidade por parte do Supremo Tribunal Federal do dispositivo legal ou normativo que sustenta, nesse caso, o trânsito em julgado da decisão judicial. Então, a relativização da coisa julgada está ligada a outros preceitos de natureza constitucional e não efetivamente aqui a discussão da compensação na fase de conhecimento. Então, penso que nesse caso não. Inclusive, por não haver essa possibilidade, a súmula 81 da Advocacia Geral da União nos recomenda, não, nos impõe, enquanto advogados públicos, enquanto advogados da União, a não insistência na discussão acerca da compensação, porque aqui ela seria levada a título de, digamos, novidade no processo executivo, a partir, nesse caso, da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução. Então aqui o respeito é a coisa julgada. E com a súmula 81, nós finalizamos o estudo das súmulas de 28,86. Eu não me lembro quantas foram, acho que 7 ou 8 súmulas, 9 agora, com a súmula 81, ou seja, uma restava revogada, mas essa revogação ela se encontra na Instrução Normativa 3 de 2004, o mesmo teor, como acabei de explicar. Então nós tivemos aí 8, 9 súmulas, não sei exatamente o número agora me falha, sobre 28,86. Então esse tema é muito importante. Você tem praticamente o quê? 10% das súmulas da Advocacia Geral da União, do total de súmulas da AGU, 10% se refere a 28,86. Então você vê como é importante o tema e como isso pode ser objeto de prova. Embora esse tema esteja amplamente pacificado na jurisprudência e amplamente pacificado também nas súmulas da Advocacia Geral da União, esse tema é muito importante porque é um tema sumulado. E nós vimos na aula passada, existe súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Então, não só a importância decorre da própria jurisprudência administrativa da AGU, como também da própria jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ok? Muito bem, o respeito aqui é a coisa julgada. Me digam no bate-papo se está tudo ok aqui com a súmula 81 e eu posso me dar por satisfeito aqui acerca da ministração dos 28,86. E aí faltou só a súmula 81 para a gente finalizar, e aí finalizamos de fato e de verdade o assunto 28,86. Cuidado com esse assunto, é um tema muito interessante para cair nos concursos da Advocacia da União, no caso, nos concursos de advogado da União. A súmula 81 me foge agora a data da sua publicação exata, Raul, mas eu posso pesquisar rapidamente para você aqui, ó. A súmula 81, ela foi publicada em fevereiro de 2016. Fevereiro de 2016, tá? Então a gente tinha aí, fevereiro de 2016, a gente estava ainda, salvo engano, na vacatio do CPC 2015. Então, CPC 2015. Então, a gente, por isso que a súmula fala em embargos à execução. E como a súmula também foi firmada a partir da jurisprudência dos tribunais superiores, nós vimos também aqui nas aulas passadas, principalmente na primeira aula, quando fundamentamos a existência das súmulas da AGU, que as súmulas da AGU são, nesse caso, firmadas a partir da reiterada jurisprudência do Supremo e do STJ, a expressão utilizada para a formação dessa jurisprudência foram embargos à execução, a expressão usada foi embargos à execução, e por isso esse nome está aqui até hoje, embora hoje essa expressão seja a técnica, né? Na sua prova pode ser assim, não serão opostos impugnação ao cumprimento de sentença, ou não será oposto impugnação ao cumprimento de sentença para discutir compensação de índice 28,86. E não cabe embargos à execução, porque 28,86 nesse caso seria aí decorrente de um título executivo judicial. Até porque nesse caso, ó, a súmula está falando em título executivo de juiz que não prevê a possibilidade de compensação ainda genérica. Então, de fato, essa expressão embargos à execução aqui é a técnica
corretamente seria agora chamar impugnação ao cumprimento de sentença. Então, tecnicamente, essa súmula deveria ser reescrita para dizer: não será oposto impugnação ao cumprimento de sentença para discutir a compensação do índice de 28,86 com os reajustes já concedidos aos servidores públicos federais pelas leis 8622 e 8627, por violar a coisa julgada se o título executivo não prevê a possibilidade de compensação, ainda que genérica. Agora, cuidado, ainda que eu esteja aqui chamando a atenção para a tecnia da expressão embargos à execução, tenha o cuidado pelo seguinte: se cair do jeito que está aqui a súmula 81, ela é correta, embora a técnica, a expressão embargos à execução. Até porque o próprio CPC 2015 tem hora que, ao invés de chamar cumprimento de sentença, ele chama execução, ao invés de chamar efetivamente impugnação, ele chama de embargos. Então, o próprio CPC às vezes faz confusão acerca da expressão. Então, você não pode dizer que está errada a súmula 81 se ela cair na sua prova com essa redação, porque essa é a redação dela própria, embora essa expressão seja, processualmente falando hoje, a técnica, tá? E o fundamento é o respeito à coisa julgada. Bom, com isso, nós finalizamos 28,86. Se não há dúvidas, vamos continuar. E hoje eu trago 3 súmulas a mais para que a gente possa estudar, e nesse caso são súmulas bastante simples, que você pode de repente até conhecer essas súmulas a partir dos seus estudos de direito administrativo e constitucional e processual, uma vez que nós temos uma súmula aqui sobre mandado de segurança, e pode ser que você conheça o próprio teor efetivo da súmula sem saber que se trata de súmula da AGU. Mas no momento em que você sabe que se trata de súmula da AGU, seu comportamento na prova muda. Inclusive, você engrandece eventuais respostas subjetivas ou de peças e pareceres se você conseguir, nesse caso, demonstrar para o seu examinador que você tem conhecimento da jurisprudência administrativa e, portanto, do entendimento sumulado da Advocacia Geral da União. Eu estou me referindo à súmula de direito administrativo de número 84, que diz o seguinte, ó: a anulação pela administração pública de ato administrativo do qual já decorram efeitos concretos deve ser precedida de regular processo administrativo. Se você é pessoa que já tem estrada nos concursos da advocacia pública ou nos estudos para os concursos, você já deve ter visto essa sentença em algum lugar, talvez não sob o nome de súmula 84 da Advocacia Geral da União, mas você com certeza deve conhecer essa ideia. A administração ela pode anular e revogar seus próprios atos, mas a anulação dos atos da administração pública, a princípio, a anulação gera efetivamente a completa falta de eficácia ou retirada de eficácia do ato administrativo, mas quando esse ato administrativo, quando dele decorre efeito concreto, essa anulação ela não pode acontecer esponte própria sem que seja precedida de regular processo administrativo, onde se discute exatamente o efeito concreto e como isso fica em relação ao particular. Então, o julgado que o Supremo Tribunal Federal veiculou a partir da sua jurisprudência desde 2012, portanto, 10 anos atrás, é um julgado bastante conhecido e eu trago aqui a ementa só para que você possa rememorar qual foi o julgado do Supremo que serviu de fundamento para a súmula da Advocacia Geral da União que nós estamos estudando. Ó, recurso extraordinário, direito administrativo, exercício do poder de autotutela estatal, revisão de contagem de tempo de serviço e de quinquênios de servidora pública, esse é o caso concreto, repercussão geral, reconhecida. Ao Estado é facultada a revogação de atos que reputa ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo, ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos, apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo em que se mostra obrigatória a observância ao respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, se a administração anula ato e, portanto, desse ato você tem efeito concreto e não há a precedente à anulação, o regular processo administrativo para dar conhecimento àquele que é atingido pela anulação do ato, essa anulação é nula de pleno direito e, portanto, o ato para todos os efeitos continua válido até que seja anulado de acordo com o devido processo administrativo, porque o devido processo legal
ele não é só na ciência processual civil, o devido processo legal tem braço na aplicação no procedimento ou no processo administrativo a que se sujeita a administração. Então, o Supremo Tribunal Federal disse que o regular processo administrativo é condição sem a qual a anulação de ato administrativo que tenha efeito concreto não pode acontecer. Então, nós temos uma súmula 84 de um assunto bastante batido, mas que é súmula da Advocacia Geral da União e que nós temos efetivamente que conhecer como tal, ou seja, integrante da jurisprudência administrativa da Advocacia Pública Federal. Bernardo, professor, o enunciado da súmula fala em anulação, mas o julgado fala em revogação. O julgado, ele diz exatamente o seguinte, ao Estado é facultada a revogação dos atos que repute ilegalmente praticados. Nessa ideia aqui da jurisprudência do Supremo, há uma tecnia, porque o ato ilegal, ele nesse caso é anulado. A gente aprende lá nos conceitos básicos de ato administrativo que quando o ato é eivado de ilegalidade não sanável, ele é anulado. E quando o ato, nesse caso, ele é eivado de ilegalidade sanável, ele pode ser convalidado, e o ato, nesse caso, quando ele não tem ilegalidade, mas por questões de discricionariedade, oportunidade e conveniência, a administração precisa desfazer o ato, ela revoga o ato. Então existe uma tecnia aqui, e você descobriu exatamente no que diz respeito à redação do julgado do Supremo. Não tinha visto, mas é uma tecnia, né? Se o ato é ilegal, ele merece anulação, tá? Muito bem, isso não muda o entendimento da súmula 84, embora bem observado. Vamos lá. Súmula 83, paridade remuneratória. Súmula 83 da Advocacia Geral da União. Vamos lá. Servidores inativos e pensionistas do extinto DNR possuem direito aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos no Plano Especial de Cargos do DENIT. Preste atenção nisso aqui, porque o fundamento dessa súmula é a paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos. A gente já viu que a paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos, inclusive, gerou algumas súmulas que nós já estudamos, especialmente no que diz respeito à gratificação, ou seja, aquelas gratificações de produtividade, aquelas gratificações de desempenho, enquanto não efetivamente regulamentadas na prática, no que diz respeito à avaliação do desempenho do servidor ativo, a gente viu que aqueles 80 pontos que eram pagos de forma geral aos servidores ativos, os inativos eles conquistaram esse direito em juízo, alegando a paridade remuneratória entre ativos e inativos. Enquanto efetivamente existia a paridade remuneratória entre ativos e inativos, nós temos na súmula 83 que os servidores inativos e, obviamente, aqueles que recebem pensão de ex-servidor do extinto DNR possuem direito aos efeitos financeiros decorrentes do enquadramento de servidores ativos no Plano Especial de Cargos do DENIT. Então, quem veio do DNR e ocupa cargo do DENIT ativo e participou do Plano Especial de Cargos do DENIT, portanto, nesse caso, houve um reenquadramento, esse reenquadramento gerou aumento remuneratório e aí a paridade remuneratória faz com que isso se aplique aos servidores do DNR inativos e aos pensionistas do antigo e extinto DNR. Então, a jurisprudência do Supremo, também fácil, diz o seguinte, paridade remuneratória de servidores ativos e inativos, a que fazia referência ao artigo 40, parágrafo 8º, na redação anterior à Emenda Constitucional 41 de 2003, o próprio texto constitucional, o Supremo disse que, à luz do princípio da isonomia, estabelece que serão extensíveis aos aposentados e pensionistas as vantagens concedidas aos servidores em atividade. Então, essa paridade remuneratória entre ativos e inativos gerou, nesse caso, a súmula 83, para o caso específico daqueles que vieram do DNR e foram para o DENIT. Os que vieram do DNR e continuaram trabalhando no DENIT, eles foram reenquadrados e isso gerou aumento remuneratório. Aí, nesse caso, os inativos ajuizaram a questão, venceram a questão no Poder Judiciário, isso virou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e aí virou súmula da Advocacia Geral da União, reconhecendo aos inativos e pensionistas do extinto DNR a mesma paridade remuneratória decorrente do reenquadramento a que sofreu, ou, nesse caso, a que foram beneficiados aqueles servidores que vieram do DNR ativos e foram enquadrados no Plano Especial de Cargos do DENIT. Então, aqui, mais uma questão bastante simples,
e o fundamento está na paridade remuneratória. Então veja que nesse caso, ó, nós temos aqui a súmula 81, que eu finalizei o estudo com vocês dos 28,86. É preciso conhecer toda a discussão da aula passada para acompanhar isso aqui. No que diz respeito a súmula 81, o fundamento é o respeito à coisa julgada. No que diz respeito à súmula 84, nós temos aqui a teoria do ato administrativo, anulação, revogação, convalidação, e a necessidade do regular processo administrativo para que a anulação de ato administrativo que produziu efeito concreto possa acontecer, de acordo com o devido processo legal administrativo, decorrente direto da Constituição. O fundamento está justamente nessa jurisprudência do Supremo que eu questiono, que é bastante simples, embora tenha cometido aqui uma tecnia descoberta aqui pelo colega... Só me lembrar aqui rapidinho quem colocou aqui no chat a tecnia. Bernardo, muito bem. E sinal de que vocês estão prestando atenção em tudo, né? Não falta nada. É por isso que eu nunca parei de estudar, porque dar aula para turma de concurso não é fácil, não. A turma não deixa passar nada. Então, você precisa estar muito, muito bem afiado. A paridade remuneratória que sustenta a súmula 83 da Advocacia Geral da União, lembrando que isso existiu, não existe mais, né? Existe inclusive aqui um caso específico, então essa súmula aqui é específica para o caso dos servidores que foram reenquadrados no plano especial dos cargos do DENIT, em razão da paridade remuneratória. E aí a gente vai para a última súmula do dia, da aula de hoje, que é uma súmula simples, a súmula 79. A súmula 79, ela diz o seguinte, presta atenção, ó. O termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, no qual se discuta a regra editalícia que tenha fundamentado a eliminação de candidato em concurso público, é a data em que este toma ciência do ato administrativo que determina sua exclusão do certame. Bom, sobre mandado de segurança, não sei se você já viu, mas existe um curso sobre mandado de segurança que eu publiquei lá no YouTube. É um curso que não é completaço, porque o curso completo mesmo está no site da escola que eu ministrei, mas é um curso que responde aí 80%, 85% das questões de mandado de segurança nos concursos em geral, e nos concursos da advocacia pública é só procurar lá no YouTube mandado de segurança, Ubirajara Casado, que você encontra lá as aulas que eu ministrei ao vivo. Inclusive foi a primeira aula que eu ministrei ao vivo aqui nesse sistema via Zoom, e depois fui aperfeiçoando aqui a ministração da forma como ela se encontra hoje. Mandado de segurança, nesse caso, essa súmula 79, ela diz mais ou menos o óbvio. O mandado de segurança, quando a gente estuda o mandado de segurança, a gente sabe que é do conhecimento que aquele que tem direito líquido e certo a confrontar ato do poder público na ação mandamental, é do conhecimento dele que surge efetivamente o direito à impetração do mandado de segurança. Nós estudamos lá, de forma muito exaustiva, que o mandado de segurança é um direito fundamental. O mandado de segurança é um direito fundamental a um rito procedimental civil especial, que é rápido, que é célere e que lhe permite acessar o Poder Judiciário de forma, digamos, rápida, e não só rápida, mas especial, por uma questão muito simples. A depender da autoridade coatora, você pode, inclusive, acessar jurisdições mais complexas do Poder Judiciário, porque existem mandados de segurança cuja ação originária é no próprio Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, se o mandado de segurança que você pretende impetrar, ele decorre de ato de ministro de Estado do Poder Executivo Federal, portanto, o foro competente para o julgamento do mandado de segurança é o Supremo Tribunal Federal. Então, o mandado de segurança é o direito fundamental à discussão da sua pretensão jurídica que vai enfrentar aí ato do poder público de forma especial e de forma célere. Então, a forma célere que você tem direito a utilizar no mandado de segurança faz com que o mandado de segurança, nesse caso, ele não admita a instrução probatória. Por isso que, nessa hipótese, o seu direito precisa ser líquido e certo. Direito líquido e certo, doutrinariamente, é aquele que pode ser comprovado de plano, especialmente e normalmente através de prova documental, que, na grande maioria das vezes, acompanha a petição inicial. Então, o mandado de segurança ele não admite a dilação probatória. Esse é o direito a esse procedimento constitucional especial, que inclusive é direito fundamental. Muito bem. Vamos lá.
A Lei 12.016 de 2009, ela regulamentou o mandado de segurança, portanto, a partir de uma nova perspectiva, revogando a lei do mandado de segurança anterior, e ela traz no artigo 23 o seguinte, ó: o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. A expressão aqui é bastante técnica, porque, de fato, o direito de requerer mandado de segurança se extingue depois de 120 dias, porque nós estamos diante de prazo decadencial, onde realmente o direito é fulminado. O direito a requerer, a ingressar, a provocar o Poder Judiciário via procedimento constitucional especial, ele se perde, ele fulmina depois de 120 dias, contados da ciência. Veja, o artigo 23 diz, ó, contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então, a Lei 2016, nesse caso, traz o prazo decadencial do mandado de segurança no artigo 23. É importante que se diga sempre que esses 120 dias faz com que, nesse caso, seja fulminado o seu direito ao acesso ao Poder Judiciário via MS. Mas a pretensão jurídica que você intenta via mandado de segurança, ela pode ser intentada via ação ordinária. E aí a sua ação ordinária não está sujeita a prazo decadencial, está sujeita a prazo prescricional, a depender do direito material que você esteja efetivamente pleiteando. Contra a Fazenda, nesse caso, a prescrição é de 5 anos. E a prescrição, naquele caso, é a impossibilidade, ou seja, uma vez prescrita não o direito à pretensão, você não pode mais acessar o Poder Judiciário para obrigar o Estado a cumprir aquilo que você acredita que tem direito, ou seja, o Poder Judiciário não vai mais analisar a sua pretensão. Enquanto que o mandado de segurança, depois dos 120 dias, você tem a decadência do direito ao MS, ou seja, os 5 anos você tem a extinção da possibilidade de deduzir sua pretensão em juízo, embora o seu direito não seja fulminado. Está aí uma diferença interessante entre prescrição e decadência. Muito bem. Essa lei 12.016, artigo 23, ela ficou famosa justamente pela ação direta de inconstitucionalidade 4.296, que o Supremo Tribunal Federal julgou não faz muito tempo. Essa ADI tem decisão final com 129 laudas. E eu analisei essa decisão no YouTube também. Você pode encontrar lá a ADI 4296, onde eu analiso todas as inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo Tribunal Federal, que dizem respeito diretamente à fazenda pública. Inclusive lá, foi até um vídeo que bombou no YouTube, eu coloco exatamente quais são os argumentos que você deve enfrentar enquanto advogado público para não se submeter totalmente às inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo, especialmente no que diz respeito às liminares em mandado de segurança contra o poder público. Recomendo que assistam. E lá eu faço um resumo pensando nos concursos dessas 129 laudas. E aí vem alguém e diz assim: professor, o seu vídeo lá sobre mandado de segurança está grande, o vídeo está longo. Aí dá vontade de dizer, então vá lá e leia as 129 laudas do Supremo, né? Sempre tem alguém que diz assim: professor, o vídeo é bom, mas é longo. Tá bom. Eu subo o vídeo para o YouTube, você dá o play se você quiser. Eu não tenho controle sobre o play, eu tenho controle sobre o vídeo, não sobre o play. Nessa ação direta de inconstitucionalidade 4296, famosa ação direta de inconstitucionalidade que julgou, portanto, a constitucionalidade de diversos dispositivos de mandado de segurança, nessa ADI, houve lá a discussão sobre o artigo 23 da Lei 2016. E o Supremo Tribunal Federal, sobre esse tema, não gastou muito espaço. A ADI ela tem 129 laudas de decisão, mas sobre a inconstitucionalidade do artigo 23, o Supremo disse assim, ó, ele nem gastou muito tempo nem juízo. O Supremo diz assim: quanto ao prazo decadencial para ajuizamento do mandado de segurança, observe que a jurisprudência desse tribunal já se cristalizou em súmula a prever como constitucional tal solução legislativa. Súmula 632. É constitucional lei que fixa o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, logo não há inconstitucionalidade na previsão legal do artigo 23 da Lei 2016. Posso te dizer, sem sombra de dúvida, que o artigo 23, diante de todas as inconstitucionalidades levadas ao Supremo pela DI 4296, foi a mais tranquila. O Supremo gastou aí pouquíssimas linhas para dizer, ó, você que ajuizou a ADI e que, nesse caso, quer reclamar da constitucionalidade do artigo 23, não se preocupa pelo seguinte: nesse caso, a súmula 632 do Supremo já resolve a questão, é constitucional, lei que fixa prazo decadencial, ou seja, que fulmina o direito à utilização do MS
para impetração dessa ação constitucional. Está aqui, tudo bem. Então isso aqui foi prévio, né? Apenas para explicar a questão do prazo decadencial. Como a súmula diz que o termo inicial do prazo decadencial para impetração do mandado de segurança, vale a pena fazer uma digressão aqui sobre o prazo decadencial do mandado de segurança, já que recentemente foi levado ao Supremo para discussão de constitucionalidade. Então, o termo inicial desse prazo decadencial, que é constitucional, no qual se discute regra de edital que tenha fundamento eliminação de candidato em concurso público. Aqui você tem mandado de segurança, e o outro assunto bem importante para a Fazenda é mandado de segurança e concurso público. Poderia até ter colocado lá enquanto título da nossa aula. Concurso público é sempre um tema muito importante para os concursos da advocacia pública, então posso colocar lá mandado de segurança e concurso público. O termo inicial do prazo decadencial para impetração do MS, no qual se discuta a regra de edital que tenha fundamentado a eliminação de candidato em concurso público, é a data em que este toma ciência do ato administrativo que determina sua exclusão do certame. Veja bem, vamos lá, preste atenção. Você tem um edital que prevê aí a exclusão do certame de candidato que, digamos, responda a inquérito, a processo penal, digamos, processo penal. A gente sabe que isso, em termos jurisprudenciais, é inconstitucional em razão do princípio da presunção de inocência. Mas você tem, nesse caso, lá no edital, um tópico que prevê a exclusão do candidato que, na sindicância de vida pregressa, responde a processo penal. Ora, qual é o momento em que eu posso contar 120 dias para discutir essa previsão no edital, nesse caso, acerca da aplicabilidade dessa previsão para minha exclusão? A advocacia pública defendia, para a formação dessa súmula depois, ou seja, nós perdemos essa pretensão, a advocacia pública defendia o seguinte, que no momento em que o candidato toma ciência do edital, ou seja, no momento da publicação oficial do edital em diário oficial, os candidatos tomam ciência dos requisitos do edital e dos requisitos para o acesso ao cargo público. Então é dessa publicação, ou seja, 120 dias dessa publicação, que o candidato deveria ingressar com mandado de segurança para discutir o direito líquido e certo a não ser excluído de concurso público por responder processo penal. Ora, esse tipo de argumento e de insistência não me parece razoável, tanto que a súmula vai em sentido contrário a essa defesa. Até porque é o seguinte, veja, se eu tiver que, todas as vezes em que quiser me submeter a um concurso público, eu tiver que apresentar mandado de segurança para discutir, em tese, a possibilidade da aplicação de regras do edital que possam gerar minha exclusão, eu vou estar, nesse caso, ajuizando o mandado de segurança preventivo, porque aquela exclusão ainda não me atingiu, e eu vou ter que apresentar, nesse caso, mandado de segurança preventivo sobre tudo o que, em tese, eu imagino que possa, nesse caso, gerar minha exclusão. Aí você diz, professor, mas embora ele não possa, nesse caso, se ele não apresentar mandado de segurança 120 dias da publicação do edital, ele não pode ajuizar a ação ordinária? Pode, mas lembre-se o que eu falei agora há pouco, mandado de segurança é uma ação constitucional, então o mandado de segurança é uma ação constitucional e, portanto, o mandado de segurança, nesse caso, é direito fundamental. E como direito fundamental, eu não posso simplesmente ignorar o direito fundamental ao acesso ao Poder Judiciário de forma especial, inclusive com jurisdições mais complexas. Haja vista que, a depender de quem seja efetivamente o ato aqui praticado, você pode inclusive acessar STJ, Supremo, Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça enquanto instância original do mandado de segurança. Não só o juiz de primeiro grau, depende efetivamente da autoridade coatora. Então, veja, o termo inicial do prazo decadencial de 120 dias para discutir regra de edital que elimine candidato não é a discussão em tese da eliminação quando da publicação do edital. É quando o candidato tem ciência do ato administrativo que, de fato, o exclui do certame. Então, aquela regra lá, embora ilegal, inconstitucional, que diga que eu sou excluído do certame por responder processo penal quando isso for levantado em sindicância de vida pregressa, eu não preciso apresentar mandado de segurança dos 120 dias. O meu termo inicial não começa de 120 dias da publicação. Embora eu saiba, por exemplo, que, digamos, em tese, responda processo penal e que aquilo pode me excluir, eu não vou discutir isso em tese. Eu vou discutir isso quando isso me excluir. Então, o mandado de segurança tem 120 dias, prazo decadencial, tem termo inicial desse prazo.
começado, iniciado, startado a partir da ciência do ato administrativo que definitivamente me exclui do certame, e me parece que, de fato, essa é a jurisprudência do STJ e também do Supremo, que virou súmula da AGU, que melhor se adapta aos comandos constitucionais de proteção à possibilidade de provocar o Poder Judiciário via ação constitucional do mandado de segurança. Então, quanto ao prazo decadencial, a gente sabe que o Supremo tem súmula dizendo que isso é constitucional, isso foi reiterado na famosa ADI 4296, e a jurisprudência ela diz a mesma coisa. O termo inicial do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, no qual se discute regra editalícia, que tenha fundamentado a eliminação em concurso público, é a data em que o candidato toma ciência do ato administrativo que determina sua exclusão do certame, e não a data da publicação do edital. Então, a jurisprudência aqui ela faz o comparativo entre a pretensão da Fazenda de reconhecer o prazo inicial do mandado de segurança, o termo inicial do mandado de segurança de 120 dias, portanto, o prazo decadencial, a partir da publicação do edital. A jurisprudência diz que não, os 120 dias começam a contar a partir da ciência do interessado do ato administrativo que, aplicando a regra do edital que existe desde a publicação do edital, mas que não foi impugnada, aplicando essa regra, exclui de fato o candidato do certame. E aqui eu complemento para dizer apenas o seguinte, do contrário, ou seja, se a tese da Fazenda tivesse prevalecido, você teria que ingressar obrigatoriamente com o MS preventivo em face de todas as normas do edital que possam, ainda que em tese, ter eliminado o certame. Ou seja, tu teria que analisar o edital e ficar procurando lá. Isso aqui pode me excluir, vou ingressar com o MS. Isso aqui pode me excluir, vou ingressar com o MS. Isso aqui pode me excluir, vou ingressar com o MS. Isso aqui pode me excluir, vou ingressar com o MS. Então, nesse caso, não é assim que funciona. Ou seja, a súmula 79 da AGU se curva à jurisprudência dos tribunais superiores STJ e STF para dizer que, de fato, o termo inicial do prazo decadencial do MS para discutir a regra do edital que elimina o candidato do concurso não é a data da publicação do edital, é a ciência do ato administrativo por parte do interessado que o exclui definitivamente do certame. Então, como eu disse, nessa aula nós iríamos efetivamente entender aqui súmulas bastante simples. Súmula 79, simples, embora tenha muito pano para manga aqui, porque mandado de segurança é um assunto vasto e gera inúmeras discussões. Essa súmula é boa para cair em prova, inclusive, embora de conteúdo fácil. Súmula 83, aplica-se aqui a questão da paridade. A súmula 84, a anulação pela administração, do qual decorre efeito concreto, deve ser precedida de regular processo administrativo, também súmula simples. Trouxe súmulas simples aqui para a gente estudar, mas que podem muito bem ser cobradas em provas da Advocacia Pública Federal. A súmula 81, que faltou estudar para complementar o entendimento dos 28,86. Essa súmula 3 foi revogada, mas persiste o tema na Instrução Normativa 3 de 2004, então eu não posso simplesmente deixar de ministrar. A súmula 81 finaliza o que estudamos acerca de 28,83, que foi o objeto de toda a aula passada sobre súmulas da AGU. Vou lançar o curso sobre súmulas, sobre 28,86 na jurisprudência administrativa da AGU, mas vocês que são do curso aqui de súmulas não precisam, porque já exaustivamente tratamos de toda a jurisprudência da AGU acerca desse índice, acerca dessa pretensão. Finalizamos hoje com a súmula 81. O Ramon diz, dúvida, essa transposição de servidores do antigo DNR para o DENIT é constitucional? Não violaria o princípio do concurso público? Não foi assim. Veja, eu não fiz a transposição dos servidores do DNR para o DENIT. O DNR foi extinto. Quando um órgão é extinto, os servidores eles são aproveitados, nesse caso, no âmbito da administração pública, para o exercício de cargo que seja compatível com aqueles que ele exercia no órgão extinto. Então, esses servidores do DNR, eles foram aproveitados no DENIT. E aí, os inativos, eles continuaram recebendo, os pensionistas continuaram recebendo. Existe, inclusive, um departamento na Administração Pública Federal chamado Departamento de Órgãos Extintos, DEPEX, se eu não me engano, que administra efetivamente o pessoal que continua na administração pública decorrente de órgãos extintos, e os servidores do DNR foram aproveitados, portanto, no DENIT. E aí o que acontece? O que aconteceu aqui na prática foi, os que foram aproveitados no DENIT na ativa
no momento em que aproveitados no DENIT, por questões de paridade, eles desenvolviam atividades compatíveis com os cargos do DENIT e adentraram, portanto, no plano especial de cargos do DENIT. Essa é a situação. Enquanto que, efetivamente, os servidores inativos e pensionistas continuaram a receber o que já recebiam, porque, nesse caso, estavam sendo administrados pelo Departamento de Órgãos Extintos. E aí eles tiveram a sacada de dizer o seguinte: bom, se estamos diante da paridade remuneratória que nos assegura receber na inatividade o que recebe a atividade, então esse plano especial de cargos do DENIT, que foi efetivamente aplicado aos servidores ativos que vieram do DNR, também nos alcança e por isso virou a súmula 83 da Advocacia Geral da União, lembrando que isso aqui é decorrente de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tá? Então você tem aqui exatamente, ó, o recurso especial 677.730 de 2014, portanto já há algum tempo, que prevê a paridade remuneratória para a situação aqui estabelecida. Inclusive, a súmula 83 trata do caso do DENIT e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também, tá? Então, não é uma jurisprudência que é aplicada de forma genérica para essa situação. Existe jurisprudência sobre o próprio caso do DNR extinto e servidores que foram aproveitados no DENIT. Não se trata de uma transposição. Eu já expliquei lá, inclusive, no curso de Lei Complementar 73/93, que aconteceu também uma situação parecida na Advocacia Pública Federal. Ou seja, os antigos assistentes jurídicos, eles foram transpostos para o cargo de advogado da União. Isso aconteceu e é constitucional. Os assistentes jurídicos, o cargo deles foi extinto, aí não é extinção de um órgão, é extinção de cargo, e eles foram, nesse caso, reenquadrados num cargo de mesmas condições de acesso, atribuições complementares, porque o assistente jurídico ficava responsável pela consultoria, tão somente, mas uma vez reenquadrado ao cargo de advogado da União, ele participa efetivamente das duas atividades, contencioso e consultivo. O Ícaro diz, na súmula 79, ao decidir contar da ciência do ato, eu poderia colocar na prova da AGU, na prova que a súmula da AGU, segundo a decisão do STJ, aplica a accionata no viés subjetivo, isso estaria correto ou misturei os temas? Não, na verdade, isso não está incorreto. Mas se você perceber direitinho, não é a súmula da AGU e a jurisprudência do STJ que dizem efetivamente isso. É a própria lei 12.016, ó. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Então a ciência, ou seja, a accionata surge da ciência, e esse elemento é subjetivo, não decorre da súmula da AGU nem da jurisprudência do STJ, decorre do próprio artigo 23, e por isso que eu trouxe o artigo 23 e fiz questão de reiterar a constitucionalidade dele na ADI 4.296 do Supremo Tribunal Federal, julgada recentemente e analisada lá no canal do YouTube. Então, esse termo inicial a partir da ciência é a regra no mandado de segurança. Agora, a ciência aqui, nesse caso, é a ciência do edital, da publicação do edital, porque uma vez publicado o edital, se subentende os interessados cientes do seu teor, ou é da ciência do ato administrativo que determina a exclusão do certame. Então, nós temos essa situação. Ou seja, a ciência é o ato que gera o início do prazo decadencial do mandado de segurança. A questão é a ciência da publicação do edital ou é a ciência do ato administrativo que exclui o interessado do certame? Então, a ciência sempre foi o termo inicial. A questão é, ciência de quê? Então, está de acordo com o artigo 23 da Lei 2016, não é algo criado pela jurisprudência do STJ do Supremo e também pela Advocacia Geral da União, tá? Súmula 79, portanto, ministrada. Me digam se está tudo ok aqui no bate-papo da nossa aula ao vivo, para que eu possa me dar por satisfeito acerca da administração dessas súmulas. Embora simples, nós tivemos aqui discussões extremamente interessantes para futura prova da Advocacia Geral da União, para o cargo de advogado da União, especialmente levando em consideração que os temas aqui eles foram, na sua maioria, aplicados ao cargo de advogado da União, né? Aqui, ó, aqui é aplicado para todas as carreiras, concurso público, aqui é aplicado para o cargo de, ou melhor, aqui no que diz respeito a servidores do DENIT, você tem aplicação aqui para os procuradores federais,
Aqui você tem aplicação para todo mundo e aqui você tem aplicação para os advogados da União. Nem é que ficou maioria para os advogados da União, não. Ficou por conta da súmula 3, que trata de 28,86, que se aplica também aos advogados da União com exclusividade, tá bom? Mas, de toda forma, são súmulas da Advocacia Geral da União que podem estar aí enquanto conteúdo em qualquer das provas da AGU, mas na prova subjetiva, obviamente que a tendência é que, se cair súmula, caia a súmula voltada para a especificidade do cargo em questão, ou geral ou do cargo. Não havendo mais perguntas, eu me despeço da aula de hoje e aguardo todos para a nossa aula 13 de súmulas da AGU, onde eu vou começar a ministrar as súmulas previdenciárias, que são muitas, bem importantes, algumas simples, outras não, pensando na prova de procurador federal, tá bom? Muito obrigado pela atenção, forte abraço para todo mundo, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Ícaro Mazaro, excelente curso, muito obrigado pela entrega, mestre, por nada, estou aqui para isso mesmo, essa é a minha função. Priscila, boa noite. Nayara, obrigado, professor. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Eu vou me despedindo e até a nossa próxima aula. Quem estuda comigo a AGU via Zoom, amanhã a gente tem aula importante, pensando nos concursos da advocacia pública também. Aguardo todos por lá. Sayonara, excelente. Renata Caldas, excelente. É isso. Muito obrigado. Até a próxima.